o som aqui. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Peraí. Foi, agora foi. Boa noite, Márcio, Nayara. Deixa eu ver a galera entrando. Rafa. Daisy, você por aqui, Daisy. Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje estou com um convidado especial. Boa noite. O Senhor, meu marido, está aqui. Olha só. Sejam todos muito bem-vindos para essa live tão especial que vai acontecer hoje. Compartilha com as pessoas, tá? Clica nesse aviãozinho aqui, compartilha com as pessoas que você conhece, tá? E clica no coraçãozinho se você quer que essa live chegue para outras pessoas. Então, vai clicando nesse coraçãozinho. Quando você faz isso, o Instagram entende que você está gostando e manda para outras pessoas. Primeira coisa, me falem se vocês estão ouvindo bem, se está tudo bem aí com o som. Nós estamos sem fone, né? Porque é os dois que vamos falar. Peraí, mover mais pra cá, porque eu tô toda torta. Isso, melhorou. Gente, nós não temos um tema específico para a live de hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas, vou abrir aqui também para quem quiser fazer mais perguntas, fazer também, tá bom? E me fala uma coisa, você que tá aqui, você tá acompanhado? Você tá com seu marido? Ou você que é homem tá com a sua esposa? Fala aqui, eu quero saber se tem homem nessa live, porque nós teremos um homem aqui para falar hoje, muitas coisas, então tomara que tenha bastante homem aí também para ouvir. Sim. Então, beleza. Então, vocês seguiram os nossos conselhos quando eu falei que era para convidar marido, esposa. Ah, falou que eu sou bonita. Obrigada. Gente, olha só. Vocês querem já fazer... Ah, a Valéria tá com o amor dela também. Muito bem. Vamos lá. Eu vou ler algumas perguntas que vocês me mandaram. Aqui também tem um pontinho de interrogação. Ó, embaixo aqui, assim, ó. Bem aqui, ó. Tem um pontinho de interrogação. Se você quiser também mandar perguntas agora, vai, clica aí e já consegue enviar a sua pergunta, tá bom? Me falem uma coisa, como passamos aí agora, final de semana do Dia dos Namorados? Como é que foi o Dia dos Namorados de vocês? Me conta. A Regiane falou que o marido está a caminho de casa, que bom. Tem gente que está sozinha, não tem problema, tá bom? Não importa, o importante é que você está aqui ouvindo, que vai ter muito conteúdo para você absorver e depois levar aí para o seu relacionamento. Como todos sabem, hoje será a abertura do Casamento Extraordinário e depois a gente vai falar sobre ele, tá bom? Vou começar primeiro com as perguntas, certo? Vamos lá. Quer falar alguma coisa, amor? Eu vou abrir aqui as perguntas. Ai, peraí. Estou aqui com outro celular para ler as perguntas. Foi muito bom o Dia dos Namorados. Que bom. Aqui também foi bom. Vamos lá. Recebemos bastante perguntas. E eu vou começar fazendo uma ótima pergunta que eu recebi aqui. Uma seguidora perguntou assim, amor, o que você acha imprescindível? Tipo assim, o que você acha indispensável em uma mulher? No seu ponto de vista como homem, o que você acredita que é essencial, que não pode faltar em uma mulher? Ou o que você admira muito nas mulheres? Pessoal, boa noite a todos. Um relacionamento, ele é feito, não é de uma hora para outra que a esposa ou o marido vai estar se conectando em uma só pessoa, em um só espírito, em uma só carne. Então, o caráter da mulher, tanto como do homem, isso é imprescindível para começar um relacionamento, porque é a questão da confiança. Se o homem tem a confiança na mulher e a mulher tem a confiança no homem, os princípios já começa, o jogo já não começa 0-0, o jogo já começa já de goleada, porque hoje em dia as coisas estão muito mudadas, hoje em dia os princípios se mudaram muito, então
eu creio que uma das coisas principais na mulher é a questão do caráter, a questão dela se posicionar como mulher e o respeito. Acho que essas três coisas, uma caminha dependendo da outra. E você vê que é interessante que na Bíblia, né, quando fala lá em Provérbios, que fala da mulher virtuosa, lá fala que o homem confia nessa mulher. Então, para que essa mulher seja digna de confiança, tem muitas atitudes que ela tem que tomar na vida dela, né? Ela tem que ser essa mulher digna de confiança. E como ser essa mulher digna de confiança? Uma coisa que eu sempre falo que é muito importante em todos nós, né? Não só na mulher, mas em todo mundo, é cumprir com a palavra que diz, né? Quando a gente faz uma aliança de um casamento, a gente está fazendo um pacto com alguém, né? E um pacto perante a Deus. E quando a gente cumpre com essa palavra de amar, na alegria e na tristeza, nos momentos difíceis, sabe? Quando a gente realmente cumpre com essa palavra, a gente se torna uma pessoa digna de confiança, né? Quando você consegue... tudo que a gente combina, a pessoa consegue cumprir, a pessoa não mente, tudo isso faz com que a mulher se torne digna de confiança. E aí faz com que o homem enxergue ela dessa forma, né? Porque você não começa um relacionamento sem a confiança. Você não começa um casamento, por isso que existem as fases do casamento, do namoro, noivado, para que você comece a conhecer e comece a criar essa confiança para que um possível casamento. Muitas das vezes as pessoas se conhecem um mês e um mês está casado. A tendência aí é muito dar errado, muito difícil gerar-se uma confiança. Não dá tempo de desenvolver essa confiança, né? Não dá tempo. Então, assim, não é um passo de mágica. E no relacionamento, a gente, estamos 14 anos juntos, é um processo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Ela vai aprendendo as minhas características e eu vou aprendendo a dela. E a gente vai tentando conduzir da melhor forma possível de que a gente se encaixe, que a gente se venha a se entender, porque nós somos diferentes, todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Então, assim, a gente tem, o casamento é isso, o casamento é complicado porque é uma ignição que se alguma corrente quebrar, vai ter problema, vai parar a máquina. Tem que consertar, né? Senão não adianta levar arrastando, né? Tem que consertar. Eu até coloquei isso na jornada, me fala aqui, quem assistiu a aula número 2 da jornada, que eu tô lembrando de um conteúdo aqui que tem muito a ver, que é sobre os valores. Cada pessoa tem um conjunto de valores, que são coisas que ela valoriza muito. E eu sempre vou tomar atitudes, você, ele, todo mundo toma atitudes na vida de acordo com esses valores, com o que você valoriza. Só que ninguém é igual a ninguém. Tem coisas que eu valorizo muito. Por exemplo, eu, Renata, valorizo muito liberdade geográfica, né? Eu sempre tive essa vontade de trabalhar com coisas que eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, não me sentir presa a um lugar, a um estabelecimento ali. Eu vejo que ele não tem tanto isso. Para ele, ok, mas não é uma coisa que ele fala com certa frequência. Eu quero isso, eu quero ter liberdade, eu quero viajar o mundo todo. Não é. Então, algumas atitudes eu vou tomar, principalmente quando a gente fala de coisas financeiras, né? Pensando nisso. Não, mas eu tenho que pensar porque eu quero essa liberdade. E ele já vai pensar talvez diferente. Talvez ele pense assim, não, mas para mim, ficar aqui tá tranquilo. Então, essa questão de valores, a gente precisa muito entender com quem que a gente está se relacionando, né? Por que ela faz o que ela faz? Por que ele me trata de uma certa forma? É o conjunto de valores que ele tem. E eu também. Tem muitas coisas que eu valorizo e que é muito importante para mim. Então, eu vou tomar sempre minhas atitudes de acordo com isso. Você também. Às vezes você julga o seu marido por algum comportamento, mas é porque tem algum valor ali que impulsiona ele a tomar essa atitude. Mas assim, amor, quando a gente volta a falar, quando a gente tem que voltar do começo do namoro, a gente, querendo ou não, a gente já dá alguns toques de como a gente se relaciona, do que eu gosto, do que você gosta. Então, assim, tem coisas banais, tem coisas que são coisas que a gente fala, quando a gente vai casar, a gente leva uma bagagem. Então, tem coisas que tem como você descartar nessa bagagem. Tem outras que não. Então, as que você não pode descartar é caráter, é você não procurar não mentir, você ser o mais sincera possível, você chamar para conversar quando tiver alguma desavença, não jogar para debaixo do tapete e algumas outras coisas. Agora,
esse negócio, mas jogou toalha no banheiro, isso aí são coisas pequenas, né? Pequenas para um casamento. É. Então, assim, isso são coisas que não vai influenciar no final do relacionamento. Agora, tem outras coisas, tem os princípios, sim. Os princípios da moralidade, os princípios da confiança. E isso, se você, tanto o homem ou a mulher, relaxar e deixar, vai virar uma bagunça. E o casamento, uma bagunça, isso não vai existir. Aí tem prazo de validade. É assim que funciona. Ou até o relacionamento lá, o casamento, o estar dentro da mesma casa, ele permanece. Só que não de uma forma saudável, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas aqui que são casadas há muitos anos, mas que não têm um relacionamento de verdade. Elas talvez, muitos, infelizmente, nunca tiveram um casamento de verdade, não sabem o que é um casamento. Acreditam que o casamento é uma coisa ruim, tortuosa, uma coisa chata, uma coisa que é de sofrimento. E não é isso, Deus não criou o casamento para isso. Mas a pessoa está tanto tempo nisso que ela acredita que não tem mais jeito, ou ela pensa que todo casamento é assim, porque ela olha para o lado e o que ela vê? Um monte de gente reclamando de casamento. Então ela está acostumada com isso, ela acha que é normal. Muita gente não separa, vive mal casado o resto da vida. Mas aí vira comodismo. E aí é um contrato de, às vezes a pessoa, até por ter o princípio também, às vezes por causa de um filho, não vou me separar por causa de um filho, não vou fazer isso porque eu tenho princípio. Então, vai viver uma vida infeliz, não vai viver um casamento, vai viver uma vida infeliz que ele está vivendo junto, mas ao mesmo tempo separado. Então, isso não é um casamento. Não vale a pena, né? Não, isso não vale a pena. E quando tem muitos homens que, para mim, eu faço totalmente o contrário, que eu tenho filhos e filhos maravilhosos, eu não vejo a hora de chegar em casa, de a gente interagir com os filhos e com a esposa. E muitos dos homens ou das mulheres, principalmente hoje em dia, a mulherada acha que o homem lavar a louça, isso é coisa do outro mundo, ou o homem trocar a fralda do neném, isso é coisa do outro mundo. Eu não. Eu sempre gostei. Pode ser que hoje eu não faça por não ter a necessidade de fazer, mas que eu gosto porque se eu estiver lavando a louça junto com a minha esposa, eu vou estar interagindo com ela, a gente vai estar. De repente, durante o dia, eu estou trabalhando e ela também. Então, à noite, se a gente estiver lavando uma louça ou secando, a gente está conversando, está interagindo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem um porquê. Então, não. Às vezes o cara prefere, tudo bem, está assistindo o jogo dele, que pode, isso não tem nada de errado. Não é um problema, né? Não é um problema, não tem nada de errado. Mas que a hora que não estiver passando esse jogo, o homem pode sim fazer o papel de companheirismo e de ajudar a mulher. E isso vice-versa. Então, assim, isso são coisas primordiais, tão simples, tão bobas, mas que faz muita diferença no relacionamento, num casamento. É verdade. Carla, eu já vou responder sua pergunta, tá? É que antes eu tô com uma pergunta aqui já engatilhada para mim, que eu quero que você responda, amor. Que a pessoa mandou assim, ó. Egoísmo da parte do marido. Dinheiro, presentes, necessidades e etc. Ela tá querendo dizer que o marido dela é muito egoísta quando se fala principalmente de dinheiro. Porque dinheiro, presente, entra mais ou menos ali. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente que eu sei que tem alguns homens aqui, falasse sobre o que você pensa nessa relação do dinheiro que o homem tem e a mulher em relação a o dinheiro ser da família, a dar o melhor para a família, o que você acredita e o que a gente vive hoje em dia. Eu posso falar, a gente está 14 anos juntos, nós vivemos em harmonia, e a harmonia é tudo. Então, assim, a Renata, ela é que cuida das finanças. Então, eu não tenho a preocupação ou a desconfiança, não, eu acho que se os dois trabalham e é um só, você tem que juntar força para que o dinheiro também seja um só, que vocês vão conseguir muitos outros objetivos. Agora eu falo, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu vou fazer acontecer, mas você não. Então, assim, pessoal, muitas pessoas, desculpem falar dessa forma francamente, mas quem faz isso normalmente são atores de novela ou esses príncipes encantados que tem das novelas e os famosos também, que já casam é como se fosse um contrato, que aí o que é meu, o que é seu, mas isso tem prazo de validade. Eu, assim, desculpa falar dessa forma, mas que é a forma que a gente vive, acredita, né? Que a gente acredita, mas quem não se relaciona dessa forma, tenho certeza que está com muito problema no casamento. Certeza, porque uma das principais coisas que tem dentro do casamento, muitas das vezes as pessoas pensam que é traição, mas não é. A traição faz parte.
Só que, não faz parte, mas... É comum, né? Acabar por É conta comum disso. acabar. Mas a parte Dinheiro financeira, o dinheiro é uma das coisas que mais atrai para o lado negativo do casamento, porque começa essa disputa, começa essa divisão. Então, não é isso. Eu acho assim, poxa, casamos, é isso que a gente decidiu, a gente tem que fazer de tudo para que a gente conviva da melhor harmonia possível. Então, eu gosto de uma coisa, ela não gosta, tudo bem, tem que ser conversado. Não significa que a gente concorda com tudo, não concordamos. Não mesmo, em muitas A gente coisas. não concorda com tudo. Muitas coisas a gente não concorda. Mas a gente tem que conversar. Eu gostando ou não gostando, ou ela gostando ou não gostando, a gente tem que conversar, porque como é que a gente vai se acertar? Então, assim, eu volto a falar, ela que cuida. Então, assim, essa parte do homem tem alguma coisa errada. Se ele acha que a mulher não tem que cuidar, ou que ela não tem que fazer parte, ou que é só eu, desculpa, não está certo, aí está alguma coisa. E nem sempre vai ser a mulher que vai cuidar, vai depender aí dos dois, quem tem mais habilidade, mais tempo, e tá tudo bem. Não precisa ser a mulher que tem que cuidar do dinheiro, né? Não é isso. O que a gente está falando é questão de confiança. É de, assim, nós acreditamos que casamento é uma unidade, não tem como você casar e dividir o dinheiro. Quem casa e divide o dinheiro não está casado, isso não é um casamento, entende? Você simplesmente fez um contrato com alguém até um certo momento, se der certo. Quando você casa de verdade com alguém, não tem como você dividir nada com ela. Os dois são donos de tudo, os dois estão juntos em tudo. E aí, uma coisa importante, que você falou, quando os dois trabalham, mas eu por muitos anos não trabalhei, certo? Só você trabalhava. E mesmo assim, já era dessa forma. Então, mas amor, é que nem você falou. É que o Fernando está dizendo assim, se isso foi desde o começo. Foi desde o começo, Fernando, porque assim, não que eu não tenha habilidade, mas o meu tempo é escasso, eu não tenho como cuidar das coisas de casa, pagar conta de luz, água, etc., telefone, prestação de carro, prestação de casa. Então, assim, ela faz isso porque ela tinha mais tempo, vamos dizer assim, para fazer isso. Mas isso pode ser o inverso também. O homem também, tem muitos homens que ele domina essa parte. E tá tudo bem. E tá tudo bem, ok. É tudo conversado, não tem nada de... O que não é legal é o homem, normalmente o homem faz mais isso do que a mulher, é controlar. Tudo que a mulher vai fazer, como ir num salão, arrumar um cabelo, as mulheres relatam muito isso, né? Nossa, eu não quero depender do meu marido porque tudo eu tenho que pedir para ele e eu tenho que explicar a necessidade daquilo. Então, isso é muito chato, porque parece que você está lá com o seu chefe pedindo para ele um favor. E quando o dia é dos dois, não tem essa questão de você, para as coisas básicas, ter que ficar lá pedindo, muitas vezes se humilhando, implorando para fazer algo que é importante para você. Não, e assim, o negócio é tão simples, mas o dinheiro é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo pode se tornar uma maldição, porque muitas pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro é bom para você gastar o dinheiro, não para você virar escravo do dinheiro. Então, assim, o dinheiro, quando é unificado, os dois, mesmo que a esposa não trabalhe, mas quando tem o mesmo pensamento, vai render até mais, porque os dois vão pensar de uma forma só. Amor, quais são nossas prioridades que nós temos que pagar esse mês? É isso, aquilo acolá. É isso, tá bom. Então, amor, nós temos aqui 10, 15, 20% para comprar. Amor, você pode ir no cabeleireiro normal, você pode ir no salão de beleza, fazer o cabelo, fazer a unha normal, que isso é higiene. Perfeito, não tem problema. É que muitos dos homens às vezes também se preocupam, que acha que a mulher vai gastar com coisas supérfluas. Aí cabe à mulher também ter a sabedoria de que ela tem que ter a sabedoria de discernir o que é certo, o que é errado e o que é prioridade naquele mês. Então, isso é dos dois, isso é conversado, isso não é um passo de mágica. Então, assim, se for conversado, pra gente nunca foi fácil, porque as pessoas acham que o casamento, é mil maravilha. Não, pessoal, é mil maravilha porque a gente faz acontecer, a gente faz ser bom, mas a gente tem problemas, nós somos de carne, se beliscar aqui, vai ter dor. Então, assim, a gente tem problemas diários, problemas semanais, mas a gente resolve. Então, todos os casamentos, todo relacionamento tem os seus altos e baixos. Então, tem
cabe aos dois a conversar e ter sabedoria de serem seres humanos, pessoas que sabem conversar, não gritando, falando palavrão, não agredindo. Tem que ter respeito, né? Tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito para falar. Até você chamar atenção, ou a mulher, ou o homem, vice-versa. Amor, ó, eu acho que você fez isso, acho que não está correto. Eu não concordo com isso. Não significa que eu estou certo, mas eu dei minha opinião e ela vai dar dela. Agora, se eu chegar gritando, falando, não vai resolver. Porque eu já estou afirmando e gritando e faltando com respeito. Então, assim, casamento é uma coisa muito, muito maravilhosa. Que vai ter os filhos e tem a esposa. Eu amo estar com a minha esposa. A gente passou o final de semana agora no dia do namorado. Então, queria que ficasse um mês, mas a vida tem que seguir. A gente tem filhos, tem serviço, mas eu gostaria de ter ficado mais dias. Mas, enfim, eu tenho meus compromissos, como ela tem os dela, e a gente tem que trabalhar. Mas, assim, a gente tem que fazer nossos momentos, quando a gente tem esses momentos, ser agradável, ser bom. Exatamente, é isso. Mas não era assim no começo, né? No começo, pelo menos, eu lembro bem do quanto que eu reclamava que eu queria a atenção dele. E eu não sabia, na época, né, como realmente conseguir a atenção do marido. Então, eu ficava lá implorando pela atenção, em vez de fazer o que tinha que ser feito. Mas aí as coisas mudaram. Eu aprendi muita coisa e hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente tem muito prazer e um faz muita questão de estar com o outro. Por exemplo, final de semana. A gente só não fica junto no final de semana se eu for para algum estudo, né? Alguma coisa de curso, que normalmente eu faço no final de semana, quando é imersão. Porque no quesito a gente está sempre junto. A Regina, esposa do Nereu. Ah, boa noite, tudo bem, Rê? Mas assim, até no começo não foi assim, porque a gente tem uma diferença de idade. Eu pareço por ser mais novo, mas a Renata é mais nova. Então, eu por ter... Não falei uma bagagem, eu trouxe uma mala bem grande, com alguns problemas, algumas dificuldades, alguns bloqueios. Então, para mim, eu sou mais chucrão, nordestino, não que nordestino seja burro, não. Nordestinos são muito inteligentes, eu estou falando em termos de cultura. Era diferente, era muito em termos diferente. de cultura, então, muito diferente. Então, eu ficava meio retraído. Então, assim, a Renata, amor, vamos pro cinema? Vamos ficar em casa, amor. Então, tipo assim, são coisas que a gente tem que ir cedendo. Brincar com as crianças, coisas simples, né? Que você não tinha esse hábito. A gente tem que fazer, ir fazendo para você ver. Você só consegue saber se você fizer. Então, assim, são coisas tão simples que se torna boba, bestas. Mas que quando a gente faz, é prazeroso. É tão simples que às vezes a gente não acredita que aquilo vai fazer tanta diferença no relacionamento. E várias coisas simples que a gente começou a fazer no nosso relacionamento, a gente começou a ter muito resultado no relacionamento, muito resultado. E como eu sempre falo, eu fui em busca de conhecimento. Por quê? Porque na concepção dele, o nosso casamento sempre foi ótimo. Quando eu falo para ele, porque a gente teve um casamento que não era tão bom no começo, ele fala, não, era bom. Porque para ele era ótimo, porque era a cultura dele, mas para mim não. Para mim faltava muito, para mim eu queria mais atenção, eu queria estar só com ele, eu queria realmente ter uma unidade, entendeu? Eu queria, sabe? Porque no início eu lembro que muitas coisas eu não sabia primeiro, ele não tinha o hábito de contar para mim, então eu não me sentia ainda realmente com aquela unidade, nem respeitada tanto assim como o meu lugar de esposa, né? Não sentia. E aí, com o tempo, quando eu fui realmente buscar, eu sempre conto a nossa história, né? Eu fui buscar conhecimento, fui buscar em muitos lugares, né? Na igreja, principalmente, em reuniões só de casais, só que eu ia sozinha. Eu sempre falo isso, eu ia sozinha fazer isso, eu ia sozinha. Porque você ia sozinha porque eu já sabia. Eu já era professor, então eu já sabia que você ia aprender, eu já estava dando aula. Claro, né? Então, ficou mais fácil. Aí eu falei, eu sempre falo, eu não casei para separar. Vejo muita gente casando para separar, eu não vou separar, então eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí eu comecei a ir atrás. E aí todo mundo fala aqui para mim, mas o meu marido não quer fazer nada. Faça você alguma coisa, porque eu comecei a fazer. E eu comecei a trazer para dentro de casa comportamentos diferentes que automaticamente eu influenciei ele a mudar o comportamento dele. Não foi nenhuma imposição. Não cheguei para ele e falei, você agora vai me dar atenção, você vai ser assim, a gente vai sair mais. Não foi assim. Mas com essa convivência, com esses aprendizados, primeiro eu mudei. Eu falei, eu não era uma pessoa com autoestima lá em cima, eu não entendi o valor que eu tinha.
eu era muito dependente emocionalmente dele. E aí, quando eu comecei a cuidar de mim e olhar para mim, entender quem eu era, eu falei, não, peraí, tem muita... eu preciso primeiro cuidar de mim, para que ele me valorize mais, como eu queria, eu tinha que me valorizar. Amor, é que tem uma pessoa perguntando ali, e o Fernando também perguntando, Fernando, quando ela tá brava, a mulher é difícil. Mulher é difícil ela tá de boa, dando risada. A mulher, normalmente, ela fica brava, mas não é brincadeira. Sou Fernando, tão boazinha. a gente costuma brincar que é o seguinte, a gente não briga, a gente conversa, mas mesmo a gente conversando, se tiver um chateado com o outro, a gente dorme de conchinha. A gente não leva o problema para outro dia, porque senão, eu falei da outra vez, é uma feridinha que vai virar uma úlcera, e essa úlcera estoura. Então, levar o problema, isso não vai resolver. Aí teve outra moça que falou ali, eu vou falar dos princípios que eu entendo que seja assim. E que isso, a gente falar, muitas das pessoas leva mal, mas me perdoe. Esse é o meu pensamento e é o que a gente aprende e que a gente quer, que eu levo para o resto da nossa vida. Então, assim, quando a pessoa decide quando ela decide se casar, isso não foi eu que inventei, isso é bíblico. Quando eu resolvi casar, a minha família se torna Renata, eu e ela. Se nós temos 2 filhos ou 4 filhos, a nossa família somos eu, ela e nossos 4 filhos. Pai, mãe, primo, irmão, isso se chama parentela. E isso tem mais os homens ainda. É mais difícil para entender. Porque eu, enquanto minha mãe era viva, eu era um em carne, meus irmãos sabem disso, com a minha mãe. E isso, muitas das vezes, tanto o homem como a mulher deixa o pai ou a mãe interferir no relacionamento do casal. E isso não é saudável. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que você tem que deixar de amar sua mãe, deixar de amar seu pai, os seus irmãos, os seus primos. Não é isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento, marido e mulher, família. Isso são coisas básicas, abecedário de um casamento, de um relacionamento. Se tiver interferência de terceiros, você vai ter um sério risco, porque a mãe, ela é protetora, ela vai achar que está ajudando, ela vai achar, não significa que ela esteja certa, ela vai achar que ela está ajudando a filha, faça isso, isso, aquilo, porque seu pai não fazia isso comigo, o seu pai fazia isso de errado, então não faça isso, porque seu marido também vai fazer. Isso é balela, isso, assim, com todo respeito, é coisa de 30, 40 anos lá atrás. É a história da mãe dela, não é a história dela, né? É a história da mãe dela. Estou dando exemplo, pelo amor de Deus, para vocês entenderem. Então, assim, o relacionamento do casal, quem tem que criar é os dois. Os dois estão dentro de 4 paredes. Então, não são pessoas. Então, vocês tomem muito cuidado quando vão pegar algum conselho com pessoas que não são parâmetros. Não estou falando nem do pai agora, tá? Pelo amor de Deus, do pai e da mãe. Estou falando de amigos. Nós temos que ter cuidado, nós seres humanos, ter cuidado de a gente querer pedir ajuda para uma pessoa que está pior do que a gente. Então a gente tem que ter base, a gente tem que ter critérios, a gente tem que ter princípios, para quando eu não preciso falar quem eu sou, eu tenho que mostrar com exemplos, o meu testemunho tem que ser o meu exemplo, o nosso casamento, porque falar é fácil, falar até papagaio fala. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de como falar, como fazer, como se deixar ser influenciado. Porque muitas das pessoas, elas tendem a tomar uma decisão, não por ela, mas por um terceiro. Isso é muito perigoso no relacionamento. E o intuito desse Instagram é justamente isso. Conseguir orientar as mulheres de uma forma, vamos dizer assim, sem interesse. Porque quando a sua mãe te dá um conselho, primeira coisa, ela quer te proteger de tudo. Segunda coisa, ela teve as experiências dela. Ela teve a vivência dela. Então, ela tem uma bagagem que talvez não tenha nada a ver com o seu relacionamento. E ela cria em você, sem querer, com a melhor das intenções, algo negativo sobre casamento, algo negativo sobre relacionamento.
Então, por isso que eu estou aqui, né? Por isso que tem mais de um ano que eu estou aqui. Porque eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, me respondam. Nossa, responda essa Nayara. A Nayara está perguntando, falando que Responda. uma dela é muito difícil de dialogar e que ele é muito calado. Mais Meu do que amor, Nayara, olha aqui. Nayara, você está olhando para uma pessoa É. que, para quem me conhece, eu até sou, depois eu começo a brincar até demais. Mas eu sou muito retraído, eu sou muito calado, eu sou muito quieto. E as pessoas até confundem isso com ignorância, com arrogância. E não é isso. Mas assim, Nayara, eu só tenho uma coisa para te falar. Você tem um poder, não é de mudar ele não, tá? Porque mudar ninguém muda ninguém. Eu posso até ter uma máscara aqui, mas uma hora a máscara cai. Então assim, mas você mulher, você Nayara, você tem o poder de fazer ele mudar. É um bloqueio que ele tem. Você entendeu? E você tem que respeitar ele, porque às vezes é o jeito dele. Só que ele tem um bloqueio, então você tem que ajudar ele, você tem que ir, que nem diz o mineiro, Você tem que, pelas beiradas, exato, com incentivar atalhos, né? incentivar, e você tem que, procurar uma porteira, você tem que procurar uma brecha para que você entre e mostre para ele e entenda ele, mas que ele vai uma rosa, ele vai florir, ele vai se soltar. Eu sou assim até hoje, tenho 44 anos e eu sou assim. Então assim, todo mundo vê você falando aqui bastante quando você está na live, aí todo mundo pensa que você é assim sempre. Quando a gente entra aqui em alguma desavença, eu fiz alguma coisa que ele não gostou, algo do tipo, ele tende sempre a se calar, não é? sim. E aí eu que normalmente chamo a atenção dele, falo, amor, lembra? A gente já conversou, você se cala. Quando você se cala, a gente não consegue resolver o problema. Vamos conversar, vem aqui, me fala o que eu fiz, se eu fiz alguma coisa eu não percebi, se você não me fala eu não consigo resolver, eu não consigo mudar o meu comportamento. Então eu vou, em vez de ficar criticando, porque no começo eu também não entendia, em vez de eu criticar a forma dele ser, eu entendi como que ele é, e aí eu vou aos poucos, com uma comunicação correta, que não é gritando, não é falando um monte, não é brigando, eu consigo aos poucos, né, entender o que está se passando. Em algum momento ele acaba falando. Mas, se eu for lá, se eu for gritar, se eu for berrar, a gente vai criar um super problema, sendo que era algo que ele estava chateado e que a gente poderia só dialogar. Só que ele não tem... não é dele falar assim, Renata, vem cá, você fez uma coisa e não gostei, vamos conversar? Não é. Porque ele é calado. E eu sou muito mais comunicativa. Então, é isso que vocês têm que entender. Que as pessoas são diferentes, só que você como mulher tem um poder de influência tão grande que você não tem noção. É isso que eu sempre bato aqui. Por que eu falo no meu Instagram só para mulheres? Tem um homem ou outro que me segue e tudo mais, principalmente alguns conhecidos, mas eu não falo direcionado para os homens, eu falo para as mulheres, porque o seu posicionamento dentro da sua casa muda todo o relacionamento. Não tenha dúvida. Você vai mudar todo o seu relacionamento se você buscar conhecimento. Se você fizer alguma coisa de diferente, você consegue. Porque a mulher ela tem um poder de influência que o homem dificilmente tem. É mais difícil o homem arrastar a mulher. Agora, a mulher, ela consegue arrastar e vai longe, né? O Márcio quer saber do curso. Bom, eu já vou entrar um pouquinho, já vou falar sobre o curso, mas antes eu queria só fazer uma pergunta para vocês, todas vocês que estão me assistindo aqui. Hoje, você tem conseguido ter essa comunicação efetiva no seu relacionamento? Me responde aqui. Você sente que o seu marido realmente te respeita de fato, de verdade? Te olha com amor, com carinho? Você tem se sentido realmente uma mulher importante dentro desse relacionamento? Você percebe que vocês têm conexão, que vocês estão juntos? Eu quero saber de vocês, como que está o relacionamento de vocês hoje? Vou beber uma água por enquanto. Quer? Não. Porque eu sei que a maioria de vocês que me acompanham aqui, porque você não está aqui por um acaso. Se você está aqui até agora nessa live, eu deixei para falar sobre isso agora. Por quê? Porque você que está aqui me acompanhando já há esse tempo, você que me segue há muito tempo, você está buscando alguma coisa. Alguma coisa você sabe que você precisa resolver no seu relacionamento, alguma coisa você precisa buscar. E talvez você não sabe muito bem o que é, ou você sabe que não está legal.
a Valdilene disse que com o meu acompanhamento do meu Instagram já está melhorando muita coisa. Que bom que você já teve resultado, porque com o curso Casamento Extraordinário você vai ter muito mais resultado. Hoje, oficialmente, eu estou lançando o meu curso. E quem nos conhece sabe que nós não estamos aqui pensando monetariamente. Graças a Deus a gente não precisa, não tem essa necessidade. Só que nós temos uma missão. Eu tenho uma missão muito grande que é falar de relacionamento. É realmente ajudar as mulheres. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala... Eu não estou falando só de mulher para mulher. Quando eu cuido de você, eu estou ajudando o seu relacionamento marido e mulher, os seus filhos e todo mundo à sua volta. Porque quando você está bem no casamento, não tem nada que situação que você passe, que se você não estiver bem com Deus, se você estiver bem no seu casamento, que você não consiga suportar. Entenda? Então, assim, se hoje você não se sente segura, se hoje você não está feliz de verdade no seu casamento, se seu marido é calado, você não sabe lidar, vocês não têm uma boa comunicação, eu vou te dizer uma coisa, existe sim uma possibilidade de você mudar o seu relacionamento. Já imaginou se você conseguisse se comunicar com seu marido sem precisar gritar com ele ou sem precisar ficar se humilhando para ele te ouvir? Já imaginou se você conseguisse realmente ter a atenção do seu marido sem ficar lá rastejando? Porque hoje eu consigo ter a atenção do meu marido que eu tanto queria muitos anos atrás. Eu consegui hoje essa atenção. Só que existe muita coisa por trás disso, gente. Quando a gente fala de casamento aqui, não é só sobre casamento. É sobre eu comigo mesma, ele com ele. É sobre o nosso relacionamento com Deus. Envolve muitas coisas para que você tenha um bom relacionamento. Se você não é feliz com você mesma, você não vai ter um bom casamento. Não adianta, você vai ser insegura. Se você está aqui me assistindo e você é insegura, você é ciumenta, você, sabe, tem medo de tudo, você é insegura com qualquer pessoa que chega perto do seu marido, tem alguma coisa de errado. Você precisa cuidar do seu interior primeiro. Você tem que cuidar de como que você se olha primeiro. E existe uma forma para isso. E foi pensando nisso, depois de, nós estamos aqui já no Instagram, há praticamente 1 ano e meio. Essa vai ser a primeira turma do Casamento Extraordinário. Primeira turma. E como que vai funcionar? Vai ser um curso onde terão aulas gravadas, onde você consegue acessar por 1 ano e ir lá assistir. Só que mais do que isso, nós vamos dar mentorias lá dentro. Então, eu vou estar lá dando mentorias para você, e essa mentoria não vai ser em todas as turmas, né? Eu quis dar essa mentoria, esse acompanhamento de perto por ser primeira turma. E eu até falei para o meu marido, né, que eu quero que ele esteja em alguns momentos lá comigo, né? Quero que ele dê aulas para ajudar as mulheres realmente, sabe, falar os pontos que ele percebeu que a minha mudança influenciou tanto na mudança dele. Porque quem convive com a gente há muito tempo, olha e fala como ele mudou. Ele mudou muito no nosso relacionamento, muito. Mas antes veio todo um processo que eu tive que buscar, cuidar. Eu tive que realmente me dedicar no relacionamento. E muitas pessoas, eu sei, hoje em dia principalmente, tem esse preconceito de, tudo é a mulher. Não, não é que tudo é a mulher, não é um peso pra gente. O fato é que é muito bom a gente ter nas nossas mãos esse poder de transformar o nosso relacionamento. Porque quando está na nossa mão, a gente faz o que a gente quer com ele. O que você tem feito com o seu relacionamento? Entende? Depende muito de você. Se você está me vendo aqui, a responsabilidade é sua, não é do outro, que não sabe disso, que não aprendeu esse conteúdo. Eu fui buscar conhecimento, né? Então, eu sabia. Então eu não podia cobrar de você. Mas, amor, só uma coisa, voltando aqui, que eu não posso deixar de falar. Por exemplo, quando no casal a mulher ganha mais do que o homem, vocês têm que ter essa sensibilidade, a mulher tem que ter essa sensibilidade, esse cuidado, porque muitas das vezes o homem se sente inferior, ele se sente mal, porque o homem é o provedor, ele tem que caçar, ele tem que buscar o feijão com arroz para a família. Então, isso não é que tá errado, não é isso. A mulher ganhar mais, isso é normal, hoje em dia é normal, não tem problema. Só que se tiver uma conexão do relacionamento dos dois e se for uma só, não vai gerar problema. Agora, tende alguns casamentos, alguns casais, da mulher ganhar mais do que o homem e trazer um sério problema, um sério bloqueio para o homem, porque ele se sente diminuído, ele se sente incapaz de fazer muitas coisas. Então isso vai
só corroendo, vai corroendo, e ele vai ficando quieto, ele vai se retraindo e vai gerando problemas futuros para o casamento. É isso que eu não podia deixar de falar. A mulher tem que ter essa sensibilidade e a mulher tem que entender que nem sempre, né, as profissões hoje em dia, as empresas, são pagas iguais. Então não significa que o homem ganhe menos, que ele é inferior ou que ele não correu atrás. Não é isso. Às vezes a mulher fez uma faculdade, ou ela, por capacidade, ela tem um emprego bom, bacana, graças a Deus, e que Deus abençoou ela com um salário maior. Então, ela junta com o do marido e faz uma coisa só, e as coisas tendem a ser bom. Não importa quem ganha mais ou quem ganha menos nessa relação. O dinheiro é dos dois, os dois têm que estar entregues nesse relacionamento. E se hoje o seu marido não entende dessa forma ainda, se ele não pensa assim, tudo bem, é aos poucos que ele vai entender. Essa questão do entendimento de nós dois sermos um só no relacionamento, ele não tinha isso de cara. Quando eu conheci ele era totalmente diferente, ele acreditava, ele focava muito mais, vamos dizer assim, né, na família, nos parentes. Por quê? Porque ele é assim que foi por muito tempo. Então, com isso, demorou muito para ele entender que nós dois éramos uma família. Como diz a Bíblia, né? Demorou muito. Então, leva tempo, gente. É uma construção. Um casamento extraordinário não é do dia para a noite. Você precisa entender, aprender. Você passa anos e anos estudando, anos e anos para você ter uma formação, para você aprender uma profissão. E sobre relacionamento, quanto tempo você está estudando sobre relacionamento? Quantos cursos você já fez sobre relacionamento? Eu queria saber só isso. Quantos você já fez? Quantos livros você já leu sobre relacionamento? O meu marido, beleza, ele fez um curso, que a gente fez um curso de casamento blindado. Um curso ele fez comigo, para não dizer que ele nunca fez nenhum e nunca leu nenhum livro. E virei professor. Mas por eu estar fazendo constantemente, me aperfeiçoando nisso, é que eu consegui trazer para o relacionamento uma visão diferente, uma visão realmente do que Deus escreve na Bíblia sobre o que é casamento. Então, eu te digo, se você quer realmente mudar o seu casamento, começando pela mudança em você, começando pela mudança no seu relacionamento com Deus, e você com você mesmo, na sua insegurança, nos seus ciúmes, no jeito que você se olha, no seu autocuidado, na sua autorresponsabilidade. Se você quer se tornar uma mulher segura, confiante, não deixe de estar nesse curso. Não deixe de estar nesse curso. Eu acabei de colocar o link na bio do meu Instagram. Quando você quiser, sai daqui, entre lá e venha fazer parte do curso, porque eu tenho certeza que dentro desse curso, com um acompanhamento de perto que vai ter através das mentorias e dos 7 módulos que tem lá de aulas, você vai realmente conseguir se tornar uma mulher totalmente diferente que vai influenciar todos à sua volta. E depois eu vou contar, mais pro finalzinho eu conto os bônus que vai ter no curso. Fala aí, o que você quer falar? Ô Nayara, eu sou um pouco, eu acho que deve ser igual ao seu marido, porque assim, eu não tenho estudo, tá? Eu estudei até o 3º ano colegial, estudei até por causa da minha mãe, mas eu falo para vocês, e não é arrogância, tá? Você me perdoe, Nayara, você me perdoe, Nayara, não é arrogância, nem prepotência minha, não, mas se a Renata me permitir, e vocês assim o quiserem, a gente pode marcar uma live outro dia para falar só sobre parte financeira. Eu me sinto muito realizado no curso. No curso a gente vai falar sobre isso. Eu me sinto muito realizado na minha parte financeira, porque eu sei empreender, eu sei fazer acontecer, porque existe não é que existe uma regra, mas existe um querer e um poder. Então, se seu marido é acomodado, não sei, me desculpa porque eu não... porque nem sempre não estudar é ser acomodado. Não é? Você não gosta de estudar. Isso não é uma regra. Então, a gente pode falar, no curso vai ter isso, vai ter, não sei, algumas aulas, se a Renata permitir, a gente vai falar sobre isso. E eu, com todo o respeito, eu tenho propriedade para falar sobre isso, sobre parte financeira, porque eu faço isso, eu aprendo isso há mais de 20 e poucos anos na igreja. Não é questão da igreja, mas eu aprendo com Deus, de prosperar, de plantar e de colher. Só que não é de um dia para o outro e não é, com todo respeito, ficando deitado em casa esperando cair do céu, porque cair do céu, às vezes, dependendo do lugar que a pessoa mora, só cai chuva, e olhe lá. Então a pessoa tem que correr atrás, entendeu? Então não sei se é o caso do seu marido, você me perdoa.
Agora, a outra moça também que falou que ela estava muito brava e que ela ignorou o marido, ou se ia ignorar, você me perdoa se foi isso. Ah, ela fez a pergunta se deveria ignorar ou não. Não ignore, não ignore. Tenha mais, você não conversou com ele, não sei se ele fez alguma coisa de errado com você que deixou muito irritada. Se você conversou e se vocês se acertaram, deixa para trás e segue a vida. Se você ficar remoendo, você não resolveu, vocês não conversaram. Então, se você conversou e se você colocou uma pedra em cima, deixa e vida que segue para frente. Ele não pode persistir no erro. Persistir no erro é que nem diz o outro, é você pecar e continuar no pecado. Então, assim, errou, faz parte, a gente erra todo dia. Quem trabalha, quem está vivo, acordou, respirou, você já pode estar errando, só em pensar. Então, assim, não ignore ele, não. Converse mais. Quanto mais conversar, melhor. Amor, ó, nós conversamos ontem, lembra? Mas, ó, tá acontecendo isso e isso. E aí? Conversa. Conversa numa boa. Fala essa palavrinha-chave. Não sei se você fala amor, bem, paixão, vida. Não sei. Mas converse, que aí você vai destravar ele e você. Porque se você ficar pensando, só pensando nisso, você não vai se destravar. E aí você vai ficar remoendo. Porque esse negócio de ficar quieto, parece que a gente está dando um castigo no outro, né? Não, ele fez isso pra mim, eu vou dar um castigo nele, então eu não vou falar com ele, eu vou dar gelo. E isso é uma das coisas mais erradas que a gente faz no relacionamento, porque com essa de dar gelo, muita gente dá gelo por muito tempo e isso afasta um do outro. Entende? Isso afasta. Então não fique dando gelo no seu marido por algum problema, não. Primeiro, importante, conversem sobre o assunto. Não vai deixar o assunto debaixo do tapete. Converse sobre o assunto. Resolve o assunto. Não deixa assim, no ar. Não. Vai lá e resolve. Resolveu? Bola pra frente. Não vai ficar olhando para trás e ficar se desgastando com algo que vocês já resolveram. Quando vocês conversam ali, vocês resolveram aquela situação. Eu sei que você ainda está chateado, ainda está lembrando daquilo, mas você tem que treinar até sua mente. Porque se você continuar dando gelo nele, a sua mente não vai nem esquecer aquele problema. Sendo que vocês já conversaram. E aí a vida não anda. Vocês vão. São nessas que acontece várias vezes que vocês quebram a conexão. Porque ficam mais brigados do que de bem. Nayara, eu vou te responder de novo. Se seu marido não é acomodado, maravilha, já é um grande passo. A gente vai estar, volto a falar, eu tenho propriedade para falar sobre isso, a gente vai estar falando sobre isso dentro do curso. E eu posso te prometer e garantir para todos vocês que vierem fazer parte do curso, que eu posso dar 3 a 5 a 7 aulas sobre conhecimentos de empreender, de plantar para colher. Se a pessoa fizer da forma correta que tem que ser feita, eu duvido que a pessoa não venha prosperar, que a pessoa não venha melhorar em termos financeiros. Agora, desculpa, se a pessoa não for acomodada, se ela for acomodada, aí fica difícil, mas tem como a gente destravar também. Mas tem uma questão, ela falou que acha ele um pouco acomodado, mas é a percepção dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas. Essa é a sua percepção sobre ele, entende? E você tem que entender com quem que você casou. É a mesma coisa se eu estivesse falando aqui pra você que eu casei com uma pessoa que não tem interesse nas coisas da vida, porque não gosta de estudar. Meu marido não gosta de estudar, eu amo estudar. Mas não é, no começo eu não entendia muito. Hoje eu vejo que é o jeito dele, eu preciso respeitar, ele não gosta de estudar. E aí, para ele se dar bem na vida, para ele me dar uma condição mínima possível, ele vai ter a forma dele de fazer isso. Entende? E eu acredito, tenho certeza que se precisasse, se fosse essencial um estudo para isso, ele faria, mesmo que ele não goste. Mas não é. Então, não fique cuidado com o julgamento de ficar colocando o outro para baixo, porque se você falar isso para ele, você vai derrubar ele, em vez de mostrar para ele que o esforço que ele já vem fazendo já é de fato algo importante e você vai colocar ele para cima e não diminuir ele, tá? Deixa eu responder aqui sobre o valor. Tem umas perguntas sobre o valor. Olha só. O valor do curso, ele é praticamente um valor simbólico, tá? Porque é muito abaixo do que deveria ser cobrado. A parcela, dá para parcelar, me perguntaram, em 12 parcelas de 99 e uns quebradinhos. 99, dependendo de onde você mora, você paga 1 ou 2 pizzas no mês, tá? Então, assim, se você pagar à vista, tem desconto, então a vista é 997 e parcelado são 12 parcelas de 90 e pouco. Então, é uma blusinha que você deixa de comprar, é 2 pizzas no mês, ou dependendo do lugar, é 1 pizza no mês. Então, assim, se você não tem disposição para pagar menos de R$1.000 em um curso para mudar a sua vida, o seu relacionamento,
olha, de verdade, você vai permanecer com o relacionamento que você está. Essa que é a verdade. Porque tudo nessa vida que a gente precisa melhorar, a gente tem que investir, né? Faculdade, no trabalho, para você se aperfeiçoar, você vai estudar sobre isso. Na vida, em autoconhecimento, se você precisa de uma psicóloga, você vai pagar. Se você precisa de um médico, tudo na vida é assim. Então, entenda algo, o valor é praticamente simbólico, ainda mais porque vai ter mentorias que custam, só as 4 mentorias que eu vou dar lá custam muito mais do que isso, entendam isso. E eu vou trazer uma nutricionista para falar sobre alimentação para a mulher, que eu sei que isso mexe muito com a autoestima da mulher. Eu vou trazer uma pessoa para ensinar sobre automaquiagem, para você aprender a se cuidar em casa mesmo com o que você tem. Vou trazer uma pessoa específica, uma mulher, que vai falar sobre finanças femininas. Vai ter um desafio de 40 dias para mulheres, para nós mulheres, né, fazermos com os nossos maridos um desafio que chama Desafio de Amar. Deixa eu pensar, gente, são tantos... teremos também um bônus com uma coach, inclusive eu tenho uma live com ela aqui na quarta-feira sobre autorresponsabilidade. Enfim, é um curso completamente completo de tudo que você, mulher, precisa para se tornar uma mulher muito melhor. Como eu sempre falo, antes de você ter um casamento abençoado... Vamos ver mais pra cá que tá te cortando. Antes de você ter um casamento, antes de eu ter o casamento que eu tenho hoje, eu comecei a olhar para mim, me desenvolver, cuidar de mim, cuidar do meu interior, do meu relacionamento com Deus. Eu tenho um módulo dentro desse curso somente sobre relacionamento com Deus. Entenda isso. Não, e aí, eu não quero te vai cortar, mais. eu não quero te cortando. Só para vocês entenderem, pessoal. Coisa que eu ficava bravo e fico, porque eu não gosto de ficar longe dela, mas ela perdeu noites e noites fazendo cursos, indo para Rio de Janeiro, indo para outros lugares, procurando mais conhecimentos. Tipo assim, ela plantou muito para poder ajudar vocês e nos ajudar. Porque a gente falando com vocês, a gente está nos ajudando, nós estamos conversando, nós estamos dialogando. Então, isso é muito bom. Então, assim, foram noites e noites de sacrifício, noites e noites plantando, para que ela possa dar algo de concreto para vocês. Então, assim, a gente volta a falar. A Renata falou uma coisa, e não é, desculpa, não é hipocrisia não, e não é arrogância não. Mas não é o dinheiro que vai fazer a diferença para a gente. Não é que a gente, tá bem, não é isso não. Mas a gente tem o prazer, tanto ela como eu, a gente tem o prazer de falar do que a gente vive para as pessoas, para que haja muito mais pessoas, multiplicação, que pessoas estejam bem, que as pessoas estejam vivendo um casamento realmente de verdade, não um casamento de fachadas. Então, eu vou falar por mim, a gente brinca de que eu não gosto de estudar esse tipo de coisa, e é verdade, mas eu tenho 44 anos, eu tenho 25 anos praticamente na igreja, e eu não brinco de ir para a igreja. Não estou falando aqui de religião, pelo amor de Deus, nem estou falando de placa de igreja, mas eu busco a Deus. Então, se eu tenho Deus, primeiramente para mim, se eu tenho a Deus, se eu respeito a Deus, eu vou respeitar ela. Então, se eu não respeito a Deus, se eu não tenho fé em Deus, como é que eu vou respeitar ela? Se eu não respeito nem a Deus. Então, são princípios. Então, assim, a gente se dedicou e a gente se dedica muito, ela, 70%, e eu me dedico porque isso não passava pela minha cabeça, nem a dela, no caso, para mim, a gente fazer esse trabalho. Mas Deus prepara a gente, Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, e que a gente tem que passar esse conhecimento. Se a gente ficar só para a gente, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus busca. A gente tem que amar o próximo. E aí, desculpa, a gente falando só isso, falando assim, parece que as coisas não entram na cabeça da pessoa. E o ser humano só dá valor quando ele paga. Tem muito isso mesmo, porque live aqui, conteúdo tem... Porque quando o ser humano paga, quando ele coloca a mão no bolso, ele aprende a dar valor. Quando ele perde, também dá valor. Então, assim, a gente está fazendo isso para que a gente, nesse mundo tão difícil que a gente tá vivendo, que a gente tenha uma vida melhor, uma vida de qualidade e uma vida com harmonia. Dificuldade vai ter sempre. Aflições terminam uma hoje, amanhã é outra. Mas se a gente tiver fé e tiver em uma só pensamento, a gente vai ultrapassar as dificuldades. E aí eu quero te fazer uma reflexão. Como vai estar o seu casamento daqui 5 anos se você não começar a fazer algo por ele hoje? Se você não tiver disposição para fazer algo pelo seu casamento hoje, como que ele vai estar daqui 5 anos? Pensa bem.
Porque quando comecei, eu tenho certeza que se a gente não tivesse buscado conhecimento, se não tivesse aplicado, se não tivesse disposta a fazer o que a gente foi fazendo no relacionamento, a gente não estaria casado hoje em dia. Eu não tenho dúvida disso. Entende? Então, pense nisso, sabe? Onde vai estar o seu casamento daqui a 5 anos? Como que vai estar os seus filhos? Como que vai estar a sua vida? Como que você vai estar com você mesma se você não tomar uma atitude hoje, tá? Pense sempre isso. Em qual atitude que você tem tomado para mudar esse casamento de fato, de verdade? Quanto tempo dura o curso? O curso vai ficar disponível por 1 ano. Durante 1 ano você acessa todas as aulas que eu der, certo? A mentoria também fica gravada, fica tudo lá para você acessar durante 1 ano. Agora, para você concluir o curso, você conclui em 8 semanas se você acompanhar ele bonitinho, como vai ser liberado cada semana o módulo, tá? Então, em 8 semanas você conclui o curso, mas ele fica disponível para você durante 1 ano inteiro. Então, imagina, durante 1 ano você pode voltar lá e refazer, né, algumas tarefas que vão ter lá, porque, na verdade, eu sou uma pessoa muito prática, tá? Deixa eu deixar isso bem claro, eu sou uma pessoa muito prática. Então, conteúdo é bom, gente, mas o que realmente vai mudar o seu casamento é a prática. Então, quase todas as minhas aulas do curso, vai ter conteúdo, um pouco de conteúdo, prática, um pouco de conteúdo prático. Porque se você não for lá e não mudar realmente a sua comunicação com seu marido, se você não falar de forma diferente, você só me ouvir falar sobre comunicação não resolve. Você precisa ir lá e precisa praticar. Por isso também que eu vou trazer os 40 dias do desafio. Imagina, durante 40 dias você vai receber um áudio meu em um grupo fechado, onde todos os dias eu vou te falar uma ação para você ter dentro do seu casamento. Todos os dias, durante 40 dias. E detalhe, tem um detalhe muito importante, o curso tem uma garantia, que eu preciso confirmar, mas acho que são 30 dias, que você entra no curso, você paga e você entra no curso. Durante 30 dias, se você não tiver nenhum resultado, você perde seu dinheiro de volta. Ou seja, o seu risco é 0. Olha só, onde que você compra uma coisa hoje em dia que você tem 30 dias para decidir se você gostou ou não, tá certo? Então, assim, realmente é algo que não tem por que você estar de fora se você quer mudar a situação do seu casamento, certo? Vamos para mais algumas perguntas, amor? Antes da gente finalizar, que está acabando nosso tempo, senão a live não vai ficar salva de novo. Vamos lá. Tem uma pergunta que alguém fez aí, bem no início da live, também tem uma pergunta aqui sobre o mesmo tema. Eu quero responder essa pergunta porque eu acho ela muito importante. A pessoa perguntou como foi para mim no início do relacionamento lidar com filhos que ele já tinha e ex-mulher. E uma pessoa que também comentou que o namorado tem um filho de 8 anos e a ex da pessoa, a mãe da criança, está colocando um contra o outro. Então, vamos lá. De fato, quando eu conheci meu marido, ele era recém-separado e já tinha 2 filhos. E não é uma situação, vamos dizer assim, muito fácil de lidar. Nós tivemos situações adversas no início por conta disso. Como, por exemplo, né? Ele não podia pegar as crianças para passear, porque a mãe não queria que tivesse contato comigo. E aí ele tinha que ficar indo lá ver a criança. Então, para ele ficar indo lá ver a criança, os filhos, ele tinha que me deixar. Óbvio que não era uma situação confortável. Na época eu não entendi isso muito bem. Eu era muito nova, acho que isso foi mais quando a gente namorava, né? Quando o caso depois foi melhorando aos poucos. Mas ele, como pai e como um bom pai que é, ele fazia o que era certo. Ele entendia que naquele momento ele precisava sim me deixar, porque ele precisava sim cumprir com o papel dele de pai. E ele ia lá, ele me deixava e ele fazia isso. E aí, muitas situações nós passamos, mas eu também, até pelo fato também de ser cristã, eu sempre tive algo muito forte comigo, que é o amor ao próximo. Então, eu sempre olhei com muito bons olhos os filhos deles, sempre quis estar próximo, sempre quis fazer com que eles gostassem de mim. Porque você que está aí, que é madrasta, entenda uma coisa, é você que tem que fazer a criança gostar de você. Não é ele que tem que gostar de você de cara. Não é responsabilidade dele gostar de você, ele tem que gostar de mim, ponto. Não, não é. Você chegou depois, ele acha que porque você está ali, a mãe dele que não está, ele não entende, ele não tem essa noção de que você não tem nada a ver com isso. Aí você chega, ele acha que você está tomando o lugar da mãe dele, e aí você quer fazer que, não, ele tem que gostar de mim, ponto. Não, não é assim. Você tem que conquistar os filhos do seu marido. É você. E quanto ao relacionamento com ex-mulher, mesma coisa. Independente do que a ex-mulher faça com você, não dê o troco. Não ataque, não agrida. Se torne uma pessoa diferente dela. Isso vai ter a ver com você, com seus princípios, com seu caráter, com seu amor a Deus. Entende? Se você... Vai por mim. Se você for agir sempre dessa forma, com boa intenção, com o coração limpo, com bons olhos,
sabe, pedindo direção para Deus, respirando, que eu sei que tem hora que é difícil, eu duvido se uma hora você não quebrando o coração da pessoa. Não tem como. Agora, se você quiser disputar, quiser arrumar briga, quiser arrumar problema, realmente vocês vão viver o inferno. E aí vai ficar deixando a ex atrapalhar o relacionamento de vocês. Não tem nada a ver, ex é ex, não tem que atrapalhar o relacionamento atualmente. Mas vocês dão espaço demais para ex, entende? Essa é uma questão muito séria. E o tempo foi passando e tudo bem, deu tudo certo. Por mais que no começo não foi a situação mais fácil, por diversos motivos, né? Ainda mais porque eu acho que eu era muito nova, enfim, não tinha muita maturidade. Mas a gente conseguiu, sim, criar um relacionamento. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com os filhos do meu marido e um relacionamento muito bom com a ex dele, ponto. Entende? Mas por quê? É o cuidado, é o olhar para outra pessoa e falar, poxa, ela também está numa situação difícil. Se ela está mal por alguma coisa, eu não tenho que atacar mais a outra pessoa. A minha felicidade, eu não tenho que ficar achando que para mim estar feliz, ela tem que estar infeliz. Não é isso. Para de querer competir. Mulher tem muito essa competição. Não queira competir. Olhe para os outros com amor. É uma outra pessoa. Se fosse você no lugar dela, como você gostaria de ser tratada? Mesmo que você estivesse chateada e querendo brigar porque você está mal, pelo que está acontecendo, como que você gostaria de ser tratada? Se você sempre se colocar no lugar do outro, você vai ter menos dificuldade de lidar com as pessoas. Não é? Com certeza. E é isso. E graças a Deus hoje, tudo certo. Mais alguma coisa que você quer falar? Não. Só isso, né? Só tudo isso. Porque eu vou parar por aqui, gente, porque na última a gente se estendeu muito, a live não ficou salva. E eu quero deixar essa live salva para quem não conseguiu assistir mais um pouco, tá bom? A live que nós fizemos, acho que foi semana passada, vai ficar dentro do curso, vai ter aquela live que o Instagram não salvou, tá bom? Mas eu tenho ela. Então, algumas lives que a gente vai estar fazendo aqui, que não ficar no Instagram, vai estar dentro do curso. Certo? Será que o povo tá aí? Porque eu não tô vendo os comentários mais aparecerem. Sumiu aqui. Não sei. Espera aí que tem um delay. Rapidinho começa a aparecer. Será que travou? Ah, tá aí. Beleza, agora voltou. Então é isso. Então, fique por aqui. Essa semana eu vou ter live todos os dias, cada dia com uma pessoa diferente, cada dia com um convidado especial. Não deixe de participar, certo? E você que quer ter um casamento extraordinário, não perca essa oportunidade, porque as vagas são limitadas e vai ficar só alguns dias só aberta, tá? Não vai ficar assim o resto da vida para você entrar no dia que você quer, não. Acho que em 5 dias no máximo a gente já vai fechar, porque essa turma vai ser a primeira turma, eu vou cuidar dela com muito carinho, então eu não quero um número muito grande de pessoas, certo? Então não perca tempo, já corre lá e faça a sua inscrição, tá bom? Por hoje é só, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até já. Tchau, gente. Até mais.